Bom dia a todos. É uma honra a gente estar podendo apresentar mais um webinar do setor de neuro-oncologia clínica da Escola Paulista de Medicina. Hoje a gente vai ter a segunda parte da aula de meduloblastoma apresentada pelo Dr. Tiago de Paula. O Dr. Tiago de Paula ele é médico, neurologista e neuro-oncologista pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. E ele vai, então, hoje passar para a gente a segunda parte do tópico de meduloblastoma. Então, Tiago, fique à vontade. Olá, bom dia a todos. Essa segunda parte, como o nome mesmo diz, é a parte 2, então espero que todos tenham assistido a parte 1. Quem não assistiu a parte 1, ela tá disponibilizada no YouTube, tá bom? Pelo nosso canal. E essa parte 2, ela visa falar do tratamento. Então, vou começar primeiramente falando da parte cirúrgica, depois eu vou falar da radioterapia, vou falar um pouco de quimioterapia e as variações que a gente tem de tratamento, e vou tentar mostrar também como isso entra na parte molecular. Basicamente, esse é o cronograma da aula, tá bom? A primeira parte aqui é a da cirurgia. Primeiramente, assim, por se tratar do meduloblastoma de localização que apresenta na fossa posterior, os pacientes eles têm tendência a ter hidrocefalia, tá bom? A gente já discutiu isso dos sintomas dos pacientes, né, dos sintomas inespecíficos e específicos lá da primeira aula. E a gente geralmente não faz a derivação, que seria o tratamento da hidrocefalia, porque a própria ressecção cirúrgica já acaba tratando essa hidrocefalia. Muitas vezes, quando a cirurgia não é possível ser feita no momento do diagnóstico, quando o paciente chega, às vezes no pronto-socorro, a gente trata o edema vasogênico com corticoides, tá bom? É isso que é feito com muita frequência, tá? Porque esse edema ele pode contribuir para sintomas de aumento da pressão intracraniana. A gente diminuindo isso, muitas vezes a gente consegue dar uma melhorada desse paciente, um alívio dos sintomas, mas nem sempre isso é possível, tá bom? Com relação à ressecção cirúrgica, tá? A gente tem são alguns termos que eu coloquei aqui, tá? A ressecção cirúrgica total, na realidade, é aquela ressecção cirúrgica máxima que a gente faz, deixando o paciente com o mínimo de sintomas, tá? Esse é o objetivo da cirurgia. Muitas vezes a gente consegue fazer essa ressecção cirúrgica mais abrangente. Essa ressecção cirúrgica total é aquela que a gente não vê nada na ressonância magnética, tá bom? É isso que a gente chama de total, não que você tenha tirado todo o tumor. Você sempre tem, se você fizer uma análise de lâmina, você vai encontrar tumor naquela região, tá bom? Ressecção quase total, tá? Essa quase total, eles falam quando você tem menos de 1,5 centímetros de tumor residual, tá bom? Por que a gente divide essas duas partes? É questão de prognóstico mesmo, tá? Pacientes que têm a quase total e a total, eles têm um prognóstico muito parecido, tá? Diferentemente daquele do subtotal, que é quando você deixa lesões um pouco maiores, tá? Esses acabam tendo um pior prognóstico, tá bom? E por isso que a ressecção do total e subtotal compartilham o mesmo prognóstico, tá? E você tem sempre evitar aquela ressecção excessivamente ambiciosa, tá? E você pode deixar o paciente com sequelas que não são desejadas, tá bom? Basicamente isso que a gente tem que ficar nessa primeira parte de tratamento. Então, essa extensão da ressecção. Só que assim, quando você tem uma coisa importante, quanto maior a ressecção cirúrgica, né, você tem um melhor prognóstico, isso mesmo na área molecular. Tá? É claro que a gente tem um artigo de revisão de 2018, que ele mostra que isso não é tão bom, a magnitude desse efeito não é tão grande como se pensava antigamente, da questão da ressecção. Tá? Basicamente isso. Tem uma complicação rara que eu gostaria de falar que chama mutismo cerebelar. Tá? Mas isso pode acontecer, é claro que acontece com mais frequência em crianças. Tá? Ele tem um outro nome também chamado de síndrome de fossa posterior. E o que é o mutismo cerebelar? Né? É o grau mais avançado, tá, de incapacidade do paciente articular as palavras. Tá?
O paciente, geralmente, ele tem a consciência preservada e é um evento que é transitório, tá? Essa duração ela pode variar de um dia até 6 meses. Nos estudos a gente vê isso nos relatos de caso. Quais são os objetivos da cirurgia? Eu já até falei um pouquinho no slide anterior, né? O objetivo é você remover o máximo possível do tumor, né? Sem você causar sequelas neurológicas graves, né? O que a gente quer evitar é uma ataxia persistente, são déficits de nervos cranianos, isso a gente tem que evitar. O paciente ele tem que sair da cirurgia, né, o melhor possível e com maior ressecção tumoral, porque a gente vê que isso tem uma relação prognóstica grande. Tá? E você acaba tratando a hipertensão intracraniana quando você faz isso. E um outro objetivo é a aquisição de tecido para histopatologia, para a gente fazer o diagnóstico histopatológico e diagnóstico molecular. Isso sempre é o objetivo também do tratamento. Tá? Muitas vezes a gente acredita ser um meduloblastoma pela localização, quando você vai ver na histopatologia, todo tumor entra dentro dos diagnósticos diferenciais. Tá? Agora, a radioterapia é o segundo passo que a gente faz, tá, para esses pacientes. A radioterapia é fundamental no tratamento do meduloblastoma. Tanto para você controlar, né, a doença residual da fossa posterior, quanto para tratar a doença que se espalhou. Né? Então, a gente pode fazer tanto crânio quanto em medula, porque isso acontece. O meduloblastoma, ele pode metastizar, tá? Existe essa possibilidade. Uma coisa que a gente tem que sempre levar em consideração é o fato de a gente fazer diagnóstico em bebês, em crianças pequenas, né? Isso, a toxicidade para o cérebro e para a medula, isso limita muitas vezes o tratamento. Tá? Principalmente quando você tem crianças pequenas, você tem que evitar essa radiação, né? Porque ela pode causar aí atrasos no desenvolvimento do sistema nervoso central, o paciente ele pode, enfim, ter como efeito adverso, né, déficit cognitivo, disfunção neuroendócrina, disfunção de crescimento, pode ter infertilidade, né, deformidade de crescimento, né, e até uma malignidade secundária, né, pelo fato de você, a longo prazo, você ter os efeitos dessa radioterapia. Tá bom? Deixa eu ver o que mais que temos de importante. Acho que falar dos outros tipos, agora a gente tem aí o IMRT, né, que é uma radioterapia de intensidade modulada, que ela acaba minimizando, né, a exposição excessiva desse tecido, né, à radiação. Né, a gente também tem essa radiação de feixes de próton, tá, que é uma modalidade com menor dose de entrada e sem dose de saída. Tá bom? A gente... deixa eu ver se eu encontro... Tinha uma imagem que eu tinha colocado, mas acho que não está mais aqui. Eu estava na apresentação anterior. Mas, você não tem... Só que, assim, nos trabalhos, mesmo você fazendo essa de feixe de próton, não mostrou nenhuma evidência que sugere um resultado inferior, né, ao tratamento. Isso é positivo, tá bom? Você mesmo com essas novas modalidades, você não tem uma piora no desfecho. Agora eu vou falar de modo geral, assim, qual que é o manejo geral que a gente faz desses pacientes. Tá? Já falando, ressecção cirúrgica máxima, sempre a gente vai conseguir, se a gente conseguir uma total, a gente fazer a irradiação e mais a quimio adjuvante, a gente consegue fazer todos esses 3 passos, a gente consegue ter um resultado, né, com melhor sobrevida para o meduloblastoma, tá bom? E daí eu vou mostrar 2 grupos que a gente viu a sobrevida. Primeiro, né, quando é não lactante, com a total, com a ressecção total, e ele não for metastático, tá? Você não pode visualizar, né, o tumor quando é total. A gente não visualiza o tumor na ressonância. Então, quando você consegue isso, você tem uma sobrevida global aí em 5 anos de 80%. Isso é muito bom, tá? Isso é o melhor dos mundos. Se você tem crianças que já apresentam metástases e, além disso, ou você apresenta aí uma ressecção subtotal, né, com
tamanho do tumor que você deixou residual maior que 1,5 centímetros, você já tem uma perda de sobrevida global em 5 anos. Você viu que a gente pegou 2 grupões, tá? Depois eu vou dividir esses grupos em subgrupos, vou falar também um pouco mais disso, de sobrevida. Só para vocês terem uma coisa geral de como que esses pacientes evoluem. Vou falar agora daquilo que eu já tinha dado uma pincelada anteriormente, do fato da radioterapia, são as vantagens, né, do tratamento com a radioterapia. Né? Você tem uma alta taxa de toxicidade. Tá bom? Então, sempre tentar ajustar e reduzir essa dose, sempre que possível. Tá? Os efeitos adversos do tratamento, né, com irradiação crânio-espinhal aumentam, né, inversamente com a idade, tá? A doutora Suzana já falou isso pra gente, a gente já discutiu isso muitas vezes, porque quanto mais velho o paciente, quanto mais desenvolvido tá esse sistema nervoso, menor são os efeitos adversos, tá bom? Isso, então, faz a gente concluir, né, e isso é visto também, que, tipo, alterações cognitivas, né, em pacientes, em bebês, ou pacientes com menos de 3 anos de idade, não são aceitáveis. Né? Por isso que muitas vezes esses pacientes a gente não expõe eles, dependendo do tipo histológico e da ressecção, a esse tipo de tratamento. Tá bom? Atrasar ou evitar, né, essa irradiação crânio-espinal em pacientes jovens, né, sempre resultou, isso a gente viu, eu vi no estudo que eu fiz em revisões sistemáticas, sempre resultou isso em uma menor sobrevida. A gente tem que pesar essa balança, tá bom? Para ver quem é o paciente que a gente vai fazer isso ou não. Aqui eu vou separar, agora nos próximos 2 slides, eu vou separar assim, 2 grupões e vou falar agora um pouco mais específicos do tratamento para esses pacientes. Tá? Esses 2 grupões é pacientes de 3 a 18 anos, tá? E pacientes menores de 1 ano, tá? E pacientes e dentro desse grupo, pacientes de 1 a 5 anos de idade. Então, são esses os grupões que eu vou falar. Dos pacientes de 3 e 18 anos, né, a gente, 3 a 18 anos, a gente tem 2/3 dos casos, né, que é uma idade, a gente pegou um grupão grande. Tá? Desses pacientes, a gente tem os sem metástases e com metástase. Tá? Os sem metástase, que você conseguiu fazer uma ressecção total ou aquela ressecção subtotal, aquela ressecção quase total, né, que é aquela com até 1,5 centímetros de lesão, você consegue fazer para eles você faz para eles uma terapia pós-operatória com radioterapia com 23,4 grays, tá? Você faz isso para toda a região de medula e mais 54 grays no tumor primário, tá bom? Isso você faz fazendo uma concomitância com a vincrestina. É isso que o artigo sugere a maioria dos grupos acabam fazendo isso. Tá? E daí depois você vai fazer alguns ciclos. Você faz de 4 a 9 ciclos de vincrestina, cisplatina e ciclofosfamida, tá bom? Você pode fazer quimioterapia com lomostina, né, em alguns casos, alguns grupos você conseguiu ver isso também, tá bom? E você pode fazer também de 4 a 9 ciclos. Esses pacientes, né, que são um grupo mais privilegiado, né, a gente tem uma sobrevida aí em 5 anos, aproximadamente de 80%, né, foi um grupo que eu já até tinha falado anteriormente. Agora, com pacientes que têm, né, a doença metastática e mais você conseguiu uma ressecção subtotal, aquela que você deixou um resíduo aí maior que 1,5 centímetros, esses pacientes você vai ter que fazer uma dose de radiação maior, né, na medula, na crânio espinhal, tá? Uma dose maior de boost, e você vai manter os 54 grays para esse tumor primário. Agora a gente tem uma disparidade
com relação ao tratamento do que é feito geralmente nos Estados Unidos e do que é feito geralmente na Europa. É claro que tem grupos na Europa que fazem como o pessoal dos Estados Unidos e algumas pessoas nos Estados Unidos que fazem como o pessoal da Europa. Mas, em média, na média, é isso que a gente vê nos grupos, nos grandes setores aí que tratam esse tipo de tumor. Tá? Então, o pessoal dos Estados Unidos costuma fazer de 4 a 9 ciclos de vincristina, cisplatina ou carboplastina. E o pessoal da Europa, né, eles fazem essa quimioterapia inicial, seguida de um tratamento mais convencional. O que seria isso? Eles fazem uma dose que pode ser de 1,6 a 1,8 grays por dia, né? Ou hipofracionada em doses de 1,5 grays por dia, ou 2 doses de 1 gray por dia. E, daí eles associam, eles fazem carboplastina concomitante com radioterapia, tá bom? Isso é feito. Ou, em alguns casos, eles até fazem quimioterapia intraventricular com metotrexato, tá bom? Você vê que eles são um pouco mais agressivos com relação à quimioterapia e eles tendem a fazer eles gostam de fazer o hipofracionamento das doses de radioterapia, tá bom? Basicamente essa é a diferença. Agora eu vou para os tipos de tratamento, falando das crianças que são menores de 1 ano, ou crianças de 1 a 5 anos com essas características que eu vou falar a seguir. O que você faz com esses pacientes desse grupo? Tem que reduzir, como eu falei. Não é aceitável para esses doentes uma irradiação. Tá bom? Então, você vai reduzir, ou pelo menos adiar, né, essa irradiação. A quimioterapia, você pode fazer uma quimioterapia sistêmica para esses bebês menores, tá? Com metotrexato ou mais metotrexato intratecal. E você também pode fazer uma quimioterapia intravenosa e o metotrexato intraventricular. Tá? Você vê que nesses pacientes você pesa um pouco mais na quimioterapia, né? E você acaba reduzindo um pouco mais a questão da irradiação pelo fato tóxico dessa radiação para o sistema nervoso central em desenvolvimento. Marcadores histológicos e moleculares de baixo risco. Para esses pacientes que têm o Sonic Hedgehog ou aquele tumor na histopatologia que você vê que é mais desmoplásico, né? Você tem esses pacientes eles têm uma alta sobrevida livre de recidiva, tá? Isso foi muito bom, até 90% dos casos. Essa livre de recidiva é sempre naqueles 5 primeiros anos, tá bom? Você pode fazer para eles QT mais metotrexato intratecal em crianças jovens, tá bom? Agora, em crianças pequenas, que é aquele grupo aí de 1 a 5 anos, mas que você tem um perfil de baixo risco, né? Elas podem ser tratadas apenas com quimioterapia convencional, tá? E você deixar essa radioterapia mais um pouco para frente, né? Por exemplo, porque para você aproveitar aquele espaço de quanto mais velha a criança, menos toxicidade ela tem e deixar essa radioterapia muitas vezes para um segundo momento. Tá? Agora a gente tem um grupo ruim, né? Daquelas crianças pequenas com doença metastática ou com características histológicas ou biológicas não favoráveis. Por exemplo, grupo 3, grupo 4, ou o histopatológico clássico e de células grandes. Tá? Isso a gente tem que separar esse grupo pensando que ele é mais grave. É claro que dentro desses grupos a gente tem subgrupos, tá? E cada vez mais a gente está reavaliando essas condutas, tá? Porque tem subgrupos, às vezes, do 3, por mais que você pareça que seja um paciente que tenha uma característica desfavorável, ele evolui muito bem. A mesma coisa acontece no 4, mas são subgrupos dentro desses grupos ruins. São coisas que a gente está vendo, por isso que o diagnóstico do medula está cada vez mais individualizado para o paciente. E cada vez mais a gente está olhando para essa parte de molecular com mais carinho, né? E avaliando os subgrupos. Mas, por enquanto,
a gente está vendo para guidelines e para coisas mais grosseiras, aquilo a gente tem que tentar uniformizar as condutas. Por hora, a conduta uniformizada é basicamente que esses pacientes acabam tendo um prognóstico pior, tá? E daí a gente tem que fazer uma quimioterapia intensiva, incluindo quimioterapia mieloablativa, tá? O methotrexato intratecal, tá? Porque isso acaba levando um controle, né? Sem você fazer irradiação, né? Crânio espinal, tá bom? Agora, aqui, eu estou colocando uma série que eu vou falar um pouco de adultos, né? Essa é uma série de estudo que foi feita pela Escola Paulista, tem a doutora Suzana, a doutora Adrialdo, né? E nessa série eles pegam alguns pacientes com medula adulta, né? Acaba tendo algumas conclusões, né? E a gente vê isso também hoje nos outros artigos. Então, assim, não existe ainda estudo randomizado, né, para basear recomendações de tratamento para esses pacientes, porque o número é muito pequeno, né, tanto é que a nossa série é uma das maiores que tem, né? Mas algumas coisas a gente consegue saber e isso com muita clareza, né? Que esses pacientes realmente eles têm uma melhor tolerabilidade, tá? Essa radioterapia. A gente percebe que muitos deles eles têm um benefício realmente da quimioterapia adjuvante com a rádio, tá? E eles são, né, o que a gente viu desses pacientes, né, da escola paulista, é que eles eram mais propensos a apresentar uma localização mais hemisférica, tá bom? E a variante desmoplástica foi encontrada, assim, na maioria dos casos. Claro que não tínhamos, nessa época, a questão molecular, né, e como estudar isso. Até hoje não temos, né, infelizmente. E a gente percebeu que nesse grupo da escola a gente viu um pequeno número de recorrências, tá? Isso é muito bom. E agora, pegando esse gancho da recorrência, né, falando agora em geral, tá? Os pacientes que têm recorrência após a terapia inicial, a gente percebe, isso é claro que em grupos de crianças, dos pacientes que a gente tem maiores estudos, que a sobrevida é menor, né, depois dessa recidiva, após os 5 anos é menor que 10%, tá? Muito baixo. É claro que a gente vai tirar aqueles pacientes, né, que não foram expostos à radiação, que a gente não tem grupinho que a gente selecionou, esse grupinho a gente pode radiar mais lá na frente, crianças pequenas, né? Esse grupo, você tendo essa questão da irradiação, você aumenta um pouco mais a sobrevida. E nesse trabalho a gente viu que realmente pacientes com alto risco molecular, com níquel, amplificação, né, do MICAM e que tem mutação do TP53, eles são alto risco molecular e eles têm uma tendência realmente a ter um pior desfecho, tá bom? Agora, antes de eu mostrar um panorama geral, novamente, com o slide, eu vou falar para vocês agora como incorporar essa questão do risco molecular, né, aos pacientes. Mas antes disso, né, só vou colocar esse estadiamento de Chang, só para a gente, para um próximo slide, daqui acho que 2 slides, que eu vou colocar, porque isso vai colocar a gente em pacientes com baixo risco e alto risco, tá bom? Isso vai ajudar a gente com relação ao estadiamento. Que lembra que lá atrás eu sempre separei os grupos que a gente vai falar de tratamento, aqueles que têm metástase e aqueles que não têm metástase, tá bom? Então, no estadiamento de Chang, a gente tem o M0, paciente que não mostra evidência de metástase na ressonância e no líquido. Tá? Paciente M1 é que você já encontra metástases no líquido. Tá? Paciente M2 é aquele que tem uma metástase intracraniana, né, além do sítio primário, cerebelo, espaço subaracnoide, ventrículo lateral, terceiro ventrículo. M3 é aquele que tem depósito metastático nas vértebras, tá? Já ficou bem ruim aí a questão, e pode acontecer, tá? E M4 é metástase fora do eixo, né, cérebro espinhal, tá? Isso mostra aí, evidencia uma gravidade maior. Tá? Esse slide é um slide para a gente falar que o buraco é muito mais embaixo, tá?
Na aula passada, eu mostrei os 4 subgrupos, né? Coloquei o WNT, o Sonic Hedgehog, e o grupo 3 e o grupo 4. E só para a gente saber que dentro desses grupos tem ainda subtipos, né? A gente tem aí o Sonic Hedgehog alfa, beta, teta, gama, tem tudo. Tem subtipo 1 do grupo 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente tem vários, tá? E isso a gente realmente ainda está estudando. Você vê que tem algumas flechinhas de alguns que é grupo 4, que a gente vê que se comporta como esse subtipo 1. Então, realmente, o futuro, né, dos estudos, eles vão mostrar para a gente algumas caras. Agora a gente consegue entender também, pelo fato desses subtipos aqui entre o grupo 3 e o grupo 4, que era realmente uma bagunça, ainda é um pouquinho, né, que a gente entende que alguns que era que é grupo 4 e grupo 3, eles têm uma característica desse subtipo 1, e a gente consegue ver que eles se entrelaçam, né? E, infelizmente, ainda hoje, isso é muito novo, foi do começo desse ano esse artigo, a gente não tem ainda uma análise desses subtipos e de uma forma para a gente falar de prognóstico, gravidade, nada ainda concreto. Tem realmente algumas. Esse subtipo 1 parece, é um subtipo que apresenta maior gravidade, é um subtipo que a gente. Tem algumas coisas que a gente consegue ver de tendências, tá? Mas não algo que para a gente falar, para basear nossa clínica e nossa tomada de decisões por hora. Mas acredito que a curto prazo a gente já tenha isso nos próximos anos. Agora, só para a gente lembrar daquela questão do estadiamento, está aqui os grupos e como que a gente vai fazer, né, a nossa tomada de decisão. Isso ajuda bastante, né? O que é feito? O paciente é feito o diagnóstico, né? Ele acaba passando pela ressecção cirúrgica, tá? A gente é mandado a análise para o patologista, que vai fazer o diagnóstico de meduloblastoma. E daí, dentro dessa questão do meduloblastoma, a gente vai classificar em WNT, Sonic Hedgehog, ou não WNT, ou não Sonic Hedgehog, que é o grupo 3 e o grupo 4, né? Que a gente tem agora, a gente está vendo que tem uma variação de resposta, mas por enquanto a gente não tem uma conduta tão uniformizada para isso. Tá? Se a gente pegar o paciente que tem um risco, a gente está aqui, um risco, o high risk e o average risk, a gente tem que é um paciente com risco mais average, ai meu Deus, palavra em português, Deus do céu. É tipo médio para leve. Isso, médio, isso. Médio. Exato. Daí tem paciente com risco médio e risco alto. Daí a gente tem o risco médio com não, sem metástase, que você não consegue ver na ressonância e não tem nada no líquor, com uma ressecção total ou quase total, né? Esse é um paciente que tem realmente um melhor prognóstico, a gente consegue ver geralmente isso com o melhor prognóstico, a gente faz uma radiação para ele de 15 a 18 grays, tá bom? Na crânio espinal, com um boost aí de 54 grays. Então, uma radiação menor possível, tá? Para esses pacientes, que são geralmente crianças ou bebês. E o tratamento quimioterápico convencional. E esses pacientes, eles acabam tendo aí um excelente sobrevida, né, dentro do possível, né, com um número menor de recorrência. Tá? Um paciente que tem WNT também, né, com alto risco, né, mas daí ele ainda, porque ele tem metástase de 1 a 3 e com uma ressecção também não muito adequada, né? Daí esse paciente é aquele que você vai ter que fazer uma irradiação maior, crânio espinal. O boost a gente sempre mantém, por causa da toxicidade, a gente não vai aumentar isso, não tem benefício. Tá? E mais a quimioterapia convencional, ele tem também esse excelente outcome, né?
por causa que ele tem o WNT. Então, a gente já percebeu aqui, mesmo paciente que com alto risco, com metástase e com uma ressecção não muito boa, se ele apresenta uma variante molecular boa, ele realmente pode apresentar um resultado excelente. Tá? Isso é uma coisa que mudou muitos paradigmas aí que tinham até poucos anos atrás. Tá bom? O paciente agora com Sonic Red Hot, que é um pouquinho pior, tá? Com relação ao prognóstico. Se você tem aí um paciente que não teve metástase, com uma ressecção boa, né? Você não precisa fazer uma radiação tão alta, mas você já é um pouquinho mais alta do que o WNT, tá? O boost é mantido. Você pode, para esse paciente, fazer quimioterapia convencional, né? E essa questão de inibidor do Sonic Red Hot é meio nebulosa, tá bom? Mas o paciente ele acaba tendo uma boa resposta. O paciente que vai ter uma resposta inferior a esse já é aquele paciente que tem metástase e não conseguiu fazer uma ressecção boa, aquele paciente que já apresenta algumas coisas ruins, tá? O TP53. E com relação à radiação, você acaba fazendo um pouquinho mais, porque é um paciente que teve metástase, porque a gente está mantendo um padrão, um cara que tem metástase está fazendo um pouco mais de radiação, essa radiação está fixada em 36 graus, tá? E a mesma coisa, acaba tendo uma resposta mais inferior. Agora aquele grupo já, o grupinho um pouquinho pior, tá? Daí a gente vai só avaliar, ele vai ser pior quando o paciente se tem metástase ou não, tá? Se o paciente ele tem metástase, é um risco maior, e tiver um MIG positivo, né? É claro que ele vai ser pior. Se ele tiver mais uma coisa ruim, né, nessa questão molecular e mais a metástase, ele é pior, tá? A gente tende a fazer uma radiação maior por causa da metástase, mas o efeito, né, do prognóstico desse doente acaba sendo pior, tá? Acho que é basicamente isso, assim, um panorama geral. É claro que isso pode variar muito de paciente para paciente, a gente tem que individualizar cada caso. Aqui é só um panorama geral para ajudar. E esse último slide eu só vou dar uma passada novamente, e daí acabou, eu vou abrir para dúvidas. Nesse último slide é só para a gente fixar algumas coisas, tá? Ressecção para o paciente, que é aquele paciente que vai ter o melhor prognóstico, aquele que a gente consegue fazer uma ressecção máxima segura, tá? Uma radioterapia crânio espinal boa, né? E uma quimioterapia adjuvante, né? Pacientes que não têm metástase, esses são os pacientes que evoluem melhor. WNT tem aquele, como a gente viu no slide anterior, tem um melhor prognóstico para a gente ver esses pacientes que estão livres de doença em 5 anos, tá? E tem uma excelente resposta. O grupo 3, né? Paciente que está com o grupo 6, que tem essa característica lá atrás, a gente tem uma boa resposta, né? Que eu coloquei lá, que é o não WNT, o não Sonic, tá? Eles podem ter uma resposta boa, good, né? E o Sonic Red Hot tipo selvagem ou grupo 4, tá? O tipo selvagem a gente acaba tendo esse pior, né? Prognóstico, olha, esse prognóstico intermediário, bom até, na verdade, porque ele fica livre de doença aí 70%, 80%, tá bom? Se o Sonic Red Hot for o TP mutante, tá? Daí, assim, o prognóstico é ruim, tá? E o grupo 4, de baixo risco, né? Que é aquele paciente que não tem metástase, o paciente com cromossomo 11 ou cromossomo 17, né? Tem uma tendência a ter um prognóstico muito bom, mesmo sendo o grupo 4, tá bom? E o paciente que tem a célula grande ou anaplásico, né, na histologia, a gente acaba vendo, né, que o resultado acaba sendo ruim em comparação com aqueles com tumores mais clássicos, tá? E só que tem um melhor prognóstico para indivíduos que você tem aí aquelas outras alterações aqui, particularmente aqueles NBEM, tá bom? Acho que é basicamente isso assim, que eu queria falar. Trouxe algumas coisas que a gente já tem na literatura, com mais peso, tem outras coisas que realmente a gente tem alguns grupos que acreditam que algumas coisas acontecem, mas às vezes não tem o N, não consegue
falar com muita propriedade, mas acredito que nos próximos anos a gente vai ter isso muito mais claro, né, com relação a esses subgrupos moleculares e quanto isso vai impactar no nosso diagnóstico, no nosso tratamento. Tá? E o objetivo principal, né, imediato, né, que aqui é tentar adaptar isso, né, para os pacientes. Acho que era isso que eu queria trazer para vocês. É claro que é um tema muito extenso, a gente vai ter muitas discussões ainda em cima disso, e é um tema que ainda está em estudo, tem muita coisa legal que está vindo, e espero que a gente consiga também trazer muitas coisas. Infelizmente, estudos com adultos a gente não tem muito, é mais com crianças, e algumas coisas que foram feitas com crianças a gente consiga trazer também para os nossos pacientes adultos aqui na escola. E, enfim, espero que ano que vem essa aula tenha mais informações, mais coisas para a gente discutir também. Mas eu vou abrir agora para perguntas, indagações, se alguém quiser complementar, com certeza você tem infinita, doutora Suzana, doutora Adriana, doutora Mano, todo mundo tem infinitamente mais experiência do que eu e pode colaborar bastante para essa discussão. Souza, primeiramente, parabéns pela aula, excelente. Como você bem mostrou, e eu acho que é uma coisa que você teve que atualizar do ano passado para esse ano, foi a extensa evolução da classificação por metilação do meduloblastoma, como mudou, né? E como dificulta também o nosso trabalho, mas explica um pouquinho por que nós vemos uma resposta tão heterogênea nessa população. Alguns pacientes vão muito bem, enquanto outros não, e às vezes nem sempre isso é tão reconhecido na clínica, né? E como você bem disse, na população pediátrica concentram-se a maioria dos trials, né? Os que impactam mais, que a gente consegue de certa forma extrapolar para a população adulta. O nosso ambulatório ele tem vários pacientes adultos que tiveram diagnóstico de meduloblastoma e eles foram tratados por extrapolamento dessa população pediátrica, né? E a gente tem alguns pacientes que tiveram ótima resposta. Doutora Suzana pode até falar um pouquinho sobre a experiência dela com esses pacientes, e alguns outros pacientes, talvez até mais recentes nossos, tiveram um comportamento mais agressivo, né? E é bem interessante isso que você mostrou, como pode ter uma perspectiva futura de ajuste de tratamento por subcategoria molecular. Então, o próprio grupo WNT, né, o subgrupo WNT, que tem agora novos subgrupos, se eu não me engano, alfa e beta, talvez seja um subgrupo que possa ser poupado um pouquinho no começo, pela alta taxa de sobrevida em 5 anos. Já alguns subgrupos do tipo SHH, TP53 mutados, talvez pegar um pouquinho mais pesado. E cada vez mais a gente está finalmente aprendendo, né, sobre esses subgrupos não WNT, não Sonic, né, que são o grupo 3 e grupo 4, que se subdividem em muito mais outros grupos e é muito difícil para a gente dar o nome aos bois nesse subgrupo, principalmente no Brasil, para nossa limitação metodológica, por preço, e a gente acaba, na verdade, hoje em dia, tratando muito desses pacientes como um mesmo esquema, né, uma receita de bolo, vamos dizer assim. Eu sei que é errado, mas para alguns pacientes acaba sendo isso. Mas parabéns por trazer isso. Eu acho que planta a sementinha de que a gente tem que ser mais curioso para esse subgrupo tumoral. É muito frequente em criança. E eu acho que é isso. Parabéns. Foi muito boa a aula, viu? Obrigado. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer complementar um pouquinho mais a aula do Thiago? Eu complementar não, porque a aula foi muito boa. Parabéns, Thiago. Parabéns, Gabriel, também pelos seus comentários. Só dar um testemunho aqui da experiência, né? No passado, a gente se baseava essencialmente na histologia e acho que o grande desafio hoje é a gente conseguir ter acesso a essas novas tecnologias para classificação, porque realmente isso tem um impacto importante
uma certa personalização do tratamento, que a gente vai ser mais ou menos agressivo, né, para esses pacientes, como você falou, Gabriel. Isso é uma coisa que a gente tem que buscar muito, né? E, infelizmente, o acesso a isso ainda não é tão fácil. O pessoal de Barretos, eles fizeram que eles chamam non-string, que é uma forma aí de tentar os principais subtipos, né? O diagnóstico dos principais subtipos, um teste mais simples aí com a RNA, mas mesmo assim isso ainda não é acessível para todos nós, né? E a gente realmente tem que buscar isso, porque acho que é muito importante para esses pacientes. Como o Thiago falou, no passado a gente irradiava todo mundo, né? Era o padrão, e no caso do adulto, a gente não tinha tanta preocupação com os efeitos adversos, principalmente cognitivos, endócrinos e de alteração de crescimento dessas crianças, né? Por causa da irradiação do neuroeixo. Então, para a gente isso não era tanto um problema, mas eu quando entrei na neuro-oncologia, final de 91, começo de 92, o doutor Alan tinha voltado dos Estados Unidos e ele tinha lá uma proposta da gente começar a fazer também quimioterapia para esses pacientes, uma vez que a gente via que a quimioterapia funcionava para os recidivados. Então, por que não tentar, né, adicionar a quimioterapia à rádio para melhorar a sobrevida tentar melhorar a sobrevida desses pacientes? E de fato, essa série que a gente publicou foram pacientes que a gente usou, na maioria deles, desde que não tivesse nenhuma contraindicação, a quimioterapia, independente do risco, que naquele tempo se baseava exclusivamente no fator metástase, na ressecção parcial, né? Era basicamente o que a gente considerava para classificar como alto ou baixo risco. Mas o fato é que a gente usou quimioterapia nesses pacientes, eles tiveram uma sobrevida surpreendente. É óbvio que a gente não pode dizer que seja o fato da gente ter feito quimioterapia, porque é um número pequeno e não foi randomizado, evidentemente, mas assim, o grupo da Itália, que é a doutora Alba Brandes, que tem uma das maiores casuísticas de adulto, né, com meduloblastoma, também teve essa experiência, né, e publicou há uns anos atrás no Neuro-Oncology essa experiência da quimioterapia, mesmo nos pacientes com risco intermediário, né, como um fator importante para melhorar a sobrevida. Nós temos alguns pacientes que vocês conhecem do ambulatório com uma sobrevida bem razoável, né? Tem pacientes Sim. que foram tratados em 92, 94 e ainda estão vivos, felizmente. Né? Mas, obviamente, tem todos esses outros fatores que a gente não sabe, não tem como analisar e que talvez tenham interferência nesse prognóstico. O adulto é sempre menos, ele tolera menos a quimioterapia do que a criança, a gente sabe disso, né? As crianças conseguem fazer quimioterapias em altas doses, conseguem fazer uma série de agressividade da quimioterapia que o adulto não tolera, a gente sabe que a gente tem que ser comedido, e por isso a gente propunha sempre fazer a quimio antes da rádio, né? Fazer um curso rápido de quimio antes da rádio, para não atrasar a radioterapia, e aí complementar se houvesse ainda doença residual depois da radioterapia. Mas é uma experiência que a gente tem na escola feliz, né? Mas que a gente não pode afirmar que isso seja o ponto-chave para a melhor resposta, a melhor sobrevida desses pacientes, mas é uma dúvida que fica ainda, né? E a gente tem alguns pacientes agora mais recentes que já eram metastáticos, mas que também com quimioterapia e radioterapia, mesmo sendo metastáticos ao diagnóstico, estão evoluindo razoavelmente bem, né? Estão ainda com uma sobrevida melhor do que a gente podia imaginar. Então, assim, é óbvio que no adulto o prognóstico é melhor do que na criança, isso é bem evidente, a sobrevida também é maior,
mas é uma experiência que a gente tem que aproveitar, porque a gente tem vários pacientes, a gente tem uma série grande aí que a gente tem que aproveitar para divulgar, né? E vocês estão de parabéns, os dois, pela aula e pelos comentários. Obrigado, professora. Obrigado. Bom, eu vou então encerrar a gravação